Olha, gente, aqui de novo. Para quem não me conhece, eu sou Cíntia, eu sou CEO da ATA, sou terapeuta sistêmica e hoje eu estou com essa menina bonita aqui, fazendo uma entrevista maravilhosa, porque eu tive pessoalmente uma experiência impagável. Não dá para contar o que foi que aconteceu. Querida Cibele, seja muito bem-vinda. A Cibele é uma professora master de yoga, ela ensina professores no nível avançado, e ela tem um nome, porque eles dão um nome, né, relacionado ao grau ou degree que ela usa, Jay ou Jay? Ou Jai? Jai é um nome espiritual. Muito bem, seja muito bem-vinda, Cibele. Tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde, Cíntia. É muito prazer de estar aqui. É um prazer enorme estar com vocês e trazer, né, um pouco do que eu faço e dessa minha paixão pela terapia vibracional para a sua comunidade. Olha, gente, é indescritível. Eu vou falar o que é que eu vivi, né, no espaço. A Cibele tem um espaço em Altamonte, um espaço super transado, super gostoso, cheio de boas energias. Você sabe que hoje eu guardei aquela conchinha, né, que você deu, que estava escrito dentro. No meu era fly, né, para que eu voasse. Eu pensei mais ainda, meu Deus do céu. É impressionante esse trabalho. É feito com cura, a cura do som, a cura vibracional, e ela utiliza também a cromoterapia. Sibeli, fala um pouquinho sobre esse trabalho fantástico que eu participei, né? E depois de mais o que é que você oferece aí como terapeuta holística dentro do seu espaço. Sim, vou começar dando um pouquinho, né, do meu background para o pessoal. Então, eu comecei nessa tradição da Kundalini Yoga há mais ou menos 15 anos atrás. Então, hoje em dia, a terapia vibracional ela já está bem difundida, mas há muito tempo atrás, a tradição da Kundalini Yoga era quem começou a trazer esse tipo de terapia aqui para os Estados Unidos e ela foi se difundindo mais e mais. Então, no nosso treinamento, já como professores de Kundalini Yoga, pelo nível 1, que é quando a gente começa, nós já aprendemos a reconhecer, né, os benefícios da terapia do som, principalmente ele sendo usado com o gongo, que é esse instrumento aqui que está atrás de mim. Muitas pessoas ainda não conhecem, mas hoje, no fim da nossa entrevista, eu vou dar uns 30 segundinhos de uma sample para a gente escutar bem. Às vezes não sai bem pelo Zoom, porque o Wi-Fi ele transforma o som, mas pelo menos já para o pessoal ter uma ideia, né, Isso mesmo. de como é esse som. Então, isso é um pouco da minha história. E quando eu fui treinada, automaticamente algo em mim me chamou para levar essa prática para outro nível. Eu já tinha isso inato, porque algumas pessoas entram na yoga e elas começam a focalizar mais na parte física, outras na parte mais mental, com a meditação, outras na parte mais da respiração. Para mim, sempre foi a parte energética que me levou a querer estudar mais e me aprofundar mais, porque eu tinha muita facilidade de me conectar com os meus corpos energéticos, mas eu não sabia explicar. Então, para quem nunca escutou de corpos energéticos, eu gostaria de falar só um pouquinho disso, porque é interessante antes de saber como é que o som, né, funciona. Então, nós, na verdade, Cíntia, somos a primeira geração depois depois da que a gente descobriu o poder, né, do nuclear, energia nuclear, que começamos a falar em termos de energia. Hoje em dia tem termos que a gente fala em inglês, a gente fala I want my power back, né? Power é um uso de para relacionado com energia. Em português a gente fala essa pessoa está sugando minhas energias ou esse trabalho suga minhas energias. Mas a gente não escutava muito isso dos nossos avós, né? Se você escutou, me fala.
Então, esses são termos que já foram criados porque nós, como seres humanos, começamos a reconhecer que somos mais do que o corpo, né? Mais do que a mente, porque todo mundo sabe que tem um corpo físico, nós também conhecemos a mente. O problema da maioria dos seres humanos é não saber que tem uma diferença entre o que você pensa e quem você é. Então, às vezes, a gente se confunde achando que nossa mente é quem nós somos, né? E aí tem o corpo energético. Então, quando você estuda a tradição iógica, você vê que nós não somos nem só três corpos, como a gente é acostumado a falar, corpo, mente e espírito. Nós somos 5 camadas. A primeira é a física, a segunda é a energética, que é a segunda maior, e ela, nessa tradição de Kundalini Yoga, a gente divide os corpos energéticos em 6 corpos. Na verdade, outras tradições são 5, são 8, é tudo a mesma coisa, só nomes diferentes e didática diferente para você poder entender melhor, né? Então, depois do energético é o corpo mental, depois desse vem o corpo intuitivo, que é o corpo sutil. Mas é nesse corpo intuitivo e sutil também que está as nossas emoções. É importante falar isso, porque isso é algo que não é bem disseminado e às vezes a gente se confunde de um processo emocional com um processo intuitivo. A gente fala, eu vou seguir meu coração, e na verdade não é bem o coração, às vezes, muitas vezes, um desejo emocional que não foi suprido na nossa infância. Aí tem todo um ramo sobre estudo sobre isso, né? Que eu não vou falar agora porque é muito comprido. E o nível mais sutil, que é o espiritual. Então, remédio, comida, suplemento, né, vitamina, tudo isso vai no corpo físico, né? No corpo energético, o que é que ativa o corpo energético? Quando a gente corre, a gente cria calor, né? Quando a gente vai, também entra essas pessoas que fazem essa prática, inclusive eu faço, de pular na água fria. Você vê muito isso, é um banho gelado, eu faço isso, eu vou para águas geladas e faço. Então você muda a energia do seu corpo dessa maneira, mas também você muda com música, você muda com o ar que a gente respira, com aromaterapia, tudo isso são coisas que nós podemos usar para lidar com o corpo energético. O mental é uma coisa psicológica, nós já somos, né, bem versados, né, nas terapias tradicionais de comportamento que os psicólogos fazem, e também nas práticas de meditação e mindfulness, né, que atinge muito nesse corpo mental. Na nossa tradição de Kundalini Yoga, nós estudamos a mente em 3 aspectos. Também não vou entrar nisso só para todo mundo entender que a mente é muito mais complexa do que só aquilo que a gente acha que está pensando. Claro. E aí, nesse corpo intuitivo e no espiritual, eles são já do que a gente chama éter, do elemento éter. Então, ele é tão sutil aqui na Terra que esse elemento ele não é fácil, ele não é facilmente reconhecido por nós, né? Nós não podemos ver. O mais sutil para a gente é o ar. Então a gente na tradição iógica, desculpa, na tradição iógica, a gente assimila o éter a espaço, certo? Então é como a gente pode compreender, porque está sempre presente, mesmo que a gente não veja, ele é o espaço que está entre tudo que é material, tudo que é espiritual. Aí é onde entra essa parte atômica. Por quê? Se a gente começar a estudar o átomo e for quebrando, né? Primeiro a gente estuda o corpo físico, aí os tecidos, as moléculas, você chega no átomo e você chega nas partes, nos nêutrons, prótons, elétrons. Isso, todo Então, mundo. então, quando a gente chega nos elétrons, eles estão em movimento. Uhum. Então, aqui está o núcleo do átomo e tem todo, né, esse campo, né, em volta energético.
E quando você estuda isso, é como se fosse o núcleo do tamanho de uma bolinha de gude Uhum. e o campo energético do tamanho mais ou menos de um campo de futebol americano, que eu acho que é maior que o nosso campo de futebol, para você ver dentro do nosso corpo. Se você acha que nós temos 130 milhões de células e Gente, cada célula tem mais milhões de átomos, imagina se o nosso olho com pudesse certeza. ver, né? É, é. Então, se a gente pudesse ver, o que seríamos? Nós seríamos esses pontinhos, que seria Uhum. o núcleo, e a energia em volta. Um monte de pontinho, né? E a Bom, energia em volta. Só que porque a gente não pode ver, a gente vê a parte densa, que são os pontinhos, né? Que formam as moléculas, os tecidos do corpo. Então, é aí que entra o som, nesse espaço, porque a gente não vê, porque os nossos olhos físicos não têm a capacidade de ver. nenhuma, claro, Porém, esse espaço existe. E claro. nesse espaço, comida orgânica não entra, né? Tudo isso é muito bom para o corpo físico. Exercício não entra, você pode fazer 1000 repetições, virar um Arnold Schwarzenegger, mas você não vai exercitar isso. Então, a gente chama o único remédio, a única medicina que entra lá é o som. Olha É que a terapia fantástico. vibracional. E é lá onde tudo começa. Tanto as doenças físicas, contanto que sejam coisas crônicas, né? Porque coisas que são traumáticas, tipo um acidente de carro, ela surge de um minuto para o outro, né? Ou de um segundo para o outro. Mas tudo que é crônico se origina primeiro no campo energético. Espiritual primeiro, depois o energético, né? Aí vai o mental, o emocional. Aí vira esse emaranhado, né? E começa a ser aquela história da galinha e do ovo, que ninguém sabe quem vem primeiro. Em primeiro. Então, por isso que é tão difícil a gente encontrar a cura, porque a gente começa a se emaranhar e não saber em que corpo, em que parte nossa, né, que essa doença originou, ou que esse comportamento se originou, né? Ou que esse processo mental se originou, ou que essa dor emocional se originou e virou uma resposta automática no corpo, porque tudo começa em um lugar e depois vai afetando todos esses níveis. Mas só atua em sintomas e manifestações crônicas ou agudas também? Ou atua em tudo, eu só expliquei isso de uma maneira Ah, para que as fica pessoas entendam, separado né? dos acidentes e algo inesperado, mas agudo ou crônico ele atua ali. Incrível. Sim, então a força da terapia vibracional é justamente essa, porque ela atua no corpo físico, né? Porque a gente escuta com os nossos ouvidos, e eu não sei se você teve uma experiência mais física ou se você teve uma experiência mais energética, mas tem pessoas que melhoram a visão aqui nas minhas classes, tem pessoas que vêm com muito comum problema de prisão de ventre e, né, elas começam a mover, né? Porque o gongo, principalmente, não vou entrar ainda nos instrumentos, me dá um pouquinho, daqui a pouco a gente volta para falar dos instrumentos, porque todos eles são importantes e todos eles têm uma finalidade, mas o gongo, ele é o carro-chefe, ele é o que faz tudo, Uhum. entendeu? Então, por isso que eu me dedico mais a terapias prolongadas com gongo. Porque geralmente as pessoas fazem tipo para relaxamento, elas fazem 5 minutos, 10 minutos. Para relaxar é muito bom, você vai relaxar, você vai ter, né, um momento ali que talvez você até chegue a cochilar. Sim. Mas para a terapia ele tem que ser de 22 minutos, 31 minutos, 62 minutos. E qual seria? Eu fiz uma vez porque foi a primeira experiência, eu nunca tinha participado, apesar de ter lido já a respeito, ter visto alguns vídeos, eu nunca tinha participado de um. No dia seguinte, eu dormi uma noite espetacular, né? A noite Que bom. inteira, dorme tudo direitinho, parece que limpa tudo, é inacreditável. É. Agora, existe uma recomendação do tipo, você deve fazer pelo menos uma vez por mês, ou semanal? Como é que é a prescrição para esse tratamento? Porque é um tratamento que deve equilibrar, eu imagino, equilibrar e reorganizar todas as suas energias que estão aqui, que a gente não consegue ver, não é assim?
sim, com certeza. Olha, é igual, eu sou bias, né, para falar disso, mas como tudo bom que a gente faz, né, você pensa, se você fosse ser recomendada, seria exercitar todo dia, não é isso? A gente escova os dentes todo dia, toma banho todo dia, né? Então, isso é para higiene física. Então, supostamente exercita todo dia, ou pelo menos andar todo dia, fazer algo físico todo dia. Então, com o som é a mesma coisa. Claro que é muito difícil para várias pessoas terem acesso, tanto geograficamente como financeiramente, para fazer isso. Então, idealmente, uma vez por semana, ou às vezes duas vezes no mês, ou no mínimo uma vez por mês. Mas se você fizer pelo menos uma vez por mês, você tem resultados. Você já tem resultado na hora, mas você tem resultados consistentes, vamos falar, né? Se você É, tiver. claro, é que nem uma dieta, que nem qualquer tratamento, você está, né, se Isso. mantendo e estimulando algo que, na verdade, está lá adormecido, né, ou bloqueado, enfim. E é fantástico mesmo. Então, pelo menos uma vez por mês seria adequado fazer a manutenção, né, ou a Uma limpeza. vez por mês, mas idealmente duas vezes por mês, né? E se você realmente tiver passando tiver com um problema crônico, né, de uma doença crônica, aí você pode fazer uma vez por semana, né? E fazer também um tratamento mais direcionado a isso. Quando eu falo de um tratamento direcionado, porque nós fazemos né, um processo em grupo, o som ele é inteligente porque ele né, principalmente o gongo ele reproduz o som do universo, né? A própria frequência e vibração do universo. Ele é o único instrumento que é capaz de reproduzir essa vibração. Então, o que é que acontece? Esse som que está presente em tudo que foi criado, ele é inteligente, né? Para algumas pessoas, em algumas traduções, o som é Deus. Eles interpretam até a Bíblia, né? In the beginning there was the word. No começo existia a palavra era o som. Uhum. Né? Então a Bíblia, né? E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Né? Então o que era a palavra? É o som, porque a palavra é o som. É aquilo que a Então gente... também nas tradições hindus, né? A primeira manifestação de Deus foi quando Deus vibrou, existiu o som. Então a parte, né? Dessa parte de religião ou não, o som é a primeira manifestação da matéria, não é isso? Claro. Então, isso é exatamente. Então, quando a gente está na presença, né, desse som, como terapia, como cura, você, como indivíduo, tem a capacidade de direcionar isso para onde você quer. Tem gente que vem aqui, eles só dormem, entendeu? Mas é porque tem problema de insônia e eles usam. Essa é a terapia para eles. Tem um rapaz, ele se mudou para a França, mas ele vinha para cá antes da pandemia e ele é escritor, ele escrevia blogs e ele vinha para cá com o caderninho dele do lado e ele simplesmente escrevia todos os blogs dele. Ele ficava paradinho, escutava lá o que ele tinha que escutar, criava o que ele tinha que criar, escrevia e voltava. E ele ficava lá quietinho, escrevendo tudo. Então, cada pessoa pode direcionar, né, esse som, Onde quiser, não só claro. para cura. Vale salientar, Cíntia, não só para cura, mas também para manifestação de coisas que você quer. O processo criativo é natural. Quando você está Processo conectado, criativo, claro. sim, para abrir caminhos, para abrir oportunidades nos negócios, para abrir oportunidades de relacionamentos quando a pessoa não tem um, ou para abrir também caminhos no relacionamento que você já está e que talvez não esteja tão bom, ou um relacionamento com seu filho, um familiar, tudo isso, porque tudo isso, nessa parte dos relacionamentos, já entra nesse campo emocional e mental, que afeta a nossa energia, né? E também o espiritual. Às vezes começa no espiritual, às vezes começa no mental, mas sempre tem a interação deles. Então, quando você usa o som intencionalmente para manifestar algo que você quer, ou curar algo que já não está bem,
mesmo que essa pessoa também não esteja presente, ela também vai sentir, porque ela está conectada com a gente. Pode ser também para um animal, entendeu? Teve pessoas que vêm no lugar do animal deles quando o animalzinho está doente, um cachorrinho ou um gato. Porque é, Então, muito simples, facilita. porque é muito simples a gente pensar. Se você escuta uma música e a música te entristece, você está emitindo sentimentos porque aquela música despertou isso em você. Se você está ouvindo uma música que te eleva, né, você tem sentimentos e pensamentos, né, mais elevados e melhores. Se você usa uma música ruim ou densa, você vai estar conectado com outro tipo de energia. E isso desde que o mundo é mundo funciona assim. Existem músicas mais dinâmicas e outras menos dinâmicas, né? Neste caso, é tão simples a gente avaliar esse trabalho que você faz, porque o som é, de fato, tanto uma energia, uma ferramenta de cura, né? E de reequilíbrio, porque é muito simples a gente falar. O que você falou que é a primeira ferramenta, é a primeira manifestação, é uma energia inteligente, ela é extremamente inteligente. Né? E eu não Tá. tenho utilizado essa palavra para explicar o som. Né? Mas como eu Sim, também eu sim. participei, né, daquele dia, né, naquele encontro, e eu acho que é sim, porque é isso que a gente sente. Eu senti a vibração no corpo todo, eu senti a vibração saindo, né, dessa esfera física. Ela ia e trazia outras imagens, trazia outros campos, né, de Outras conexão, vamos experiências, né? colocar assim, né, de conexão. Então foi Sim, mesmo outras isso. experiências. Às vezes, até quando eu toco também, é porque eu tenho um processo, né, onde eu observo todo mundo. Aí, porque a gente, né, às vezes o volume sobe, desce, eu explico para todo mundo se em algum momento, se for muito alto, para me dar um sinal. A gente conversa tudo isso antes. E então chega um certo ponto, né, dependendo se são 31 minutos ou se são 62 minutos, que eu observo que todo mundo já se acostumou, eu já fiz o que eu tinha que fazer para ver se eles vão suportar aquele volume ou aquela consistência, né, do som naquele volume por um certo tempo. Aí quando eu vejo que eu sinto tudo isso na energia do grupo, aí eu vou e entro e aí eu me dou um pouquinho nas minhas costas pro grupo e aí eu levo para outro nível, entendeu? Porque eu sei que todo mundo já pode chegar lá. E Sim. nessa hora, muitas vezes, eu vejo, né, na minha visão psíquica, né, no meu terceiro olho, que a gente chama o chakra Ajna, em sânscrito, e eu vejo cores que não existem aqui, não tem como decifrar. Eu gostaria muito que essas luzes aqui atrás de mim, né, pudessem reproduzir algumas dessas cores que eu vejo. Eu vejo dentro da própria sala, né, circulando e ajudando a todos, mas o que você falou, a experiência, ela leva para coisas que você sabe que é além, né, daquilo que você já experimentou aqui nesse mundo. Você sabe que é uma coisa mais além disso. Claro. Na verdade, eu tenho insistido bastante, as pessoas ainda estão um pouquinho, né, focadas de que aquilo que é visto é aquilo que é real. E nós só vemos aquilo que nós conseguimos, é completamente diferente. Isso não significa que é a realidade. Muito pelo contrário, né? Não é a realidade, mas é aquilo que, infelizmente, a gente consegue ver. E você também é professora e expert em cromoterapia, que todo mundo conhece a cromoterapia. Nessa experiência que eu participei, além do som, havia muitas cores, né? Então você joga com todas aquelas cores. Eu acho que o processo do som vibracional, né, trabalhando nas nossas energias, nos nossos corpos, junto com as cores que você utiliza, deve ser uma bomba nuclear, né, desencadeando um processo aí fantástico, porque pelo menos foi assim que eu senti. Porque a cromoterapia todo mundo conhece, que ouve falar. Isso estou falando básico, né? Imagina quando você coloca isso que você acabou de colocar, tipo, você consegue ver cores, né? São extrafísicas,
Elas São nem estão aqui, extrafísicas. né? Elas nem estão aqui. A gente É porque também as cores elas são uma reflexão da luz, né? Então, quando você tem um certo nível energético em algum lugar, e o seu olho, no meu caso, porque eu venho fazendo isso há muito tempo, que eu não acho que isso é especial de ninguém, eu só acho que isso é um treinamento, tá? Eu acho que no futuro todos os nossos olhos vão conseguir ver isso, assim como antes a gente não via, né? Hoje a gente não sabia, né, o que existia no cérebro. Hoje, com as máquinas tão avançadas que fazem esses brain scans, a gente consegue ver a energia circulando dentro do cérebro, as cores e tudo isso, o que é energia, né? Então, falar hoje que você não acredita em energia é meio que não entender o que é energia, porque você só tem que olhar para um brain scan e saber que é isso que você está olhando. Todo mundo acredita num brain scan, então você, né, isso é todo um processo energético que acontece no nosso cérebro toda hora que a gente pensa. Então, se a gente pudesse é, né, como é que se diz, tirar uma fotografia, né, fizesse um full body scan, que eu acredito que vai chegar um ponto que as máquinas vão conseguir fazer isso, aí é quando a gente vai entender mais esses corpos energéticos e as cores, né, porque essa parte das cores não é só uma coisa metafísica. Quando eu ensino os cursos de professores, e nas minhas aulas também eu falo muito disso, contanto que seja algo, não seja uma coisa mais geral, porque tem aulas que somente são classes normais de yoga, e a gente se aprofunda um pouquinho em algumas coisas, e tem já os workshops que você se aprofunda em outras coisas. Mas quando a gente se aprofunda um pouco nas cores, ou qualquer outro assunto, eu tento desmistificar um pouco, porque também meu background, né, em arquitetura, foi isso que eu fui para a faculdade. Então eu trabalhava para a Universal, desenhando os theme parks, os Harry Potters da vida. Passei 15 anos aí com Harry Potters, quando a gente do se encontrou primeiro, pela primeira vez, você trabalhava primeiro na ano universidade. passado. Então, cores sempre esteve à minha volta, né? Então, algo que vem natural para mim. Mas tem um estudo que eu estou falando isso, é que tem um estudo, Cíntia, psicológico, não é só algo metafísico. Existe um estudo psicológico do efeito das cores. E tão bonito, né? Quando a ciência se encontra com Claro, a metafísica, porque quando você olha, né, o estudo psicológico em pergunta, né, que fizeram perguntando às pessoas e observando o comportamento das pessoas, ele casa direitinho com a visão do terceiro olho das pessoas que conseguem ver a energia e dos efeitos, né, que a gente sabe que as cores têm. Então, se a gente se abre, principalmente no mundo hoje, eu acho que a gente vive num momento assim maravilhoso para aprender. Então, se claro. a gente se abre, né, para aprender, a gente vai encontrar assim um campo enorme na nossa frente que vai abrir, né, a nossa mente para ver coisas de uma maneira diferente, porque nós como seres humanos, nós evoluímos para esse ponto, não tem mais volta. A gente vai cada vez mais sentir o nosso corpo energético, cada vez mais está mais em touch, está mais aware, desculpa, A gente está mais consciente e conectado mais mesmo. consciente, obrigada, É, mais consciente conectado, das suas emoções, do que isso. é o que você sente e o que é a sua intuição, do que é o que a outra pessoa sente. Então, a gente está cada vez mais saindo só do corpo físico, né? Como uma Rompendo manifestação essa de quem barreira, né? somos. Está rompendo essa barreira, né? Da Rompendo, restrição, né? Da limitação. E que, é claro rompendo. que existe resistência, é só olhar o mundo aí fora, mas esse é o Tá? caminho mesmo. E E tem principalmente a uma. desmistificação, né? Porque as pessoas separavam muito isso e as pessoas continuam ainda a separar como se você tivesse um corpo espiritual e energético. Tem a ver com religião e tem a ver com o esoterismo, a mistificação. E não é, Sim, nós somos pessoas e seres espirituais. Nós estamos aqui conectados com o grande universo, né? Volta sim. para mim essa coisa do gongo aí atrás, que eu estou muito curiosa para que esse som venha. Quer que eu toque agora? Eu quero. Tá bom. Tem tempo de eu mostrar só aqui uns dois mais instrumentos antes. Então, deixa eu mostrar aqui.
Esse é um dos instrumentos que a gente usa também, o tambor xamânico, tá? Eu não vou. Eu estou super curiosa para ver esse som bárbaro aí que tem aí do gongo atrás. Mas eu sei que tem outros instrumentos também que você utiliza, né? Mostra para mim aí o Sim, que você tem. são vários instrumentos. Eu vou começar aqui só mostrando esse aqui, o tambor xamânico. Eu não vou tocar porque ele pode ficar muito alto, mas ele tem um som mais grave. Dá para escutar? Bem baixinho. Ele é bem grande, né? Mas geralmente o som vai aumentando, vai ficando bem alto. O tambor xamânico, eu gosto de explicar dessa maneira. Eu uso, né, os meios de transporte. Então, o tambor xamânico, ele é como o subway. Ele te leva dentro da terra. Então, é como se você estivesse entrando no útero da mãe terra. Ah, tá. E o beat do tambor xamânico é conectando o beat, a pulsação do seu coração com a pulsação, a vibração do coração do planeta. Então, eu gosto de falar isso. Então, você entrou lá dentro, você pegou o subway da Terra. A outra coisa que o tambor xamânico faz, quando você conecta com a Terra, ele sobe para o elemento água, que aí eu falei como um submarino. Ele começa, muitas vezes, também a trazer algumas emoções, né, que a gente não estava atento, não estava prestando atenção. Às vezes, você passou uma semana e foi a semana difícil, aí você teve alguns episódios de raiva, mas ninguém quer ter raiva, né? E aí você vai, ou come, ou você bebe, ou você assiste televisão, ou você vai fazer, né? Ou até exercício, né? Tem outras maneiras também de lidar com as emoções que a gente não quer sentir. Então, mas o que é que acontece? É que aquela emoção ainda está ali. Uhum. Então, quando você entra nesse submarino, né? Aí você começa a acessar essas emoções. É parte do processo de cura, porque para a gente curar, a gente tem que sentir. Claro. A gente né, se acostumou a não querer sentir, quer sentir as emoções boas, né? A alegria, né? O amor. Verdade, até o que é ruim, porque é como na constelação, a gente tem que olhar de frente, né? Aquilo que está incomodando. É o mesmo processo. Porque as emoções, elas, na verdade, são como termômetros, né? Então, aquela emoção está simplesmente te indicando que algo não está indo de acordo com o que você planejou, como você quer, ou de acordo com o seu ideal de vida, ou a sua própria frequência, a sua vibração, os seus sonhos. Aí a gente pode falar nisso amanhã. Então, mas eu gosto de ver o tambor xamânico como primeiro entra na terra, no seu submarino, depois você vem e você entra no submarino. Isso aqui é só um. Pode falar. Esse aqui que eu vou mostrar agora, Cíntia, esse é o que se chama o sino de cristal, tá bom? Isso aqui é só um, mas tem vários, e eles são... tem vários sinos de cristais. Eles podem ser atunados para os chakras, para frequências diferentes, para frequências de metais, para frequências de pedras semi-preciosas, pedras preciosas. Então, se você começa uma coleção disso, você pode aí acabar com uns 100, entendeu? E usar toda a sua conta bancária, porque eles não são baratos. Mas eu uso, voltando para os nossos meios de transporte, eu gosto de chamar os sinos de cristais como eles são como o tapete mágico. Então, esse é um som que te eleva. Claro. Ele é ótimo para relaxar. Se você está sentindo, então, aquela energia negativa, isso aqui é mais fácil de escutar pelo Zoom ou pelo YouTube, quando você tem o microfone certo. Eu não sei como é que vai ficar agora, mas você pode achar vários vídeos no YouTube com os sinos de cristais, e você pode estar tendo um dia ruim, você simplesmente pode estar no trabalho, trabalhando na mesa, e botar para escutar, para começar a redirecionar o seu foco, as suas emoções, e te acalmar. Então, isso aqui é como um tapete mágico, você vai viajando na maionese, como a gente dizia, a gente dizia nos anos 90, não sou por dessa década.
Aí, eu vou te dar aqui uma sample, né? Vou dar bem baixinho para não ficar muito alto no zoom. Não apareceu ainda. Não? Não faz Deixei mais alto, então. Ah, tá. Faz de novo. Quando você passa, ele não se mantém. Porque às vezes o zoom corta, sabe? Porque o Wi-Fi ele tem que passar sobre as waves, né? Wi-Fi waves, aí ele corta. Não sei quanto você está escutando, mas esse é um som que ele vai e ele fica muito tempo, sabe? Ali. E por isso ele ajuda tanto a gente relaxar. Porque ele, eu não sei se dá para escutar, mas ele continua lá vibrando e cantando. Aqui em inglês a gente chama singing bowls, porque se você tiver uma série deles, cada um vai vibrando e cantando e eles vão se interlaçando, né? Um som com o outro. Aí, esse eu uso muito, inclusive eu ando, né? E trago, porque isso aqui é o que se chama um practitioner bowl. Ele tem esse cabinho, ele geralmente não tem só essa parte, mas esse você pode caminhar e botar sobre o corpo da pessoa, sobre a cabeça, sobre algum chakra ou alguma área, né, do corpo que esteja precisando de cura. E eu vou mostrar, e também nessa mesma linha, não vou mostrar o som desse, do Tibetan, porque ele não vai passar bem, né, no Zoom, mas esse é o sino tibetano, ele é feito de metal, e ele é muito usado para começar e terminar meditações, mas como cura individual, ele é um instrumento muito especial, porque ele é um instrumento que você pode botar, se você tiver com problema no seu coração, no chakra cardíaco, você pode botar em cima do seu estômago, e a gente pode tocar e você sente essa vibração dentro do seu corpo todo. E já tem também vídeos no YouTube, eu acredito que de monges tibetanos chanting mantras e mostrando um tumor de câncer diminuindo enquanto eles estão chanting, ao mesmo tempo está ocorrendo uma ultrassonografia de um paciente. Eles fizeram esse teste. Muito interessante. Bem interessante mesmo. E esse aqui é o favorito de todos, assim, para relaxar. Esses são, né, os tanquezinhos de metal. Esse aqui eu uso mais para o pessoal voltar. Eles são os sons mais relaxantes, sabe? Aqui você pode tocar de várias maneiras, mas eu gosto dessa maneira que eu toco, que é como uma jornada. Ele induz quase que um transe, então eu uso ele mais para entrar ou sair do processo meditativo. E o gongo, que é meu favorito. Acho que de todo mundo. De todo mundo. Vibra. E eu vou tocar bem baixinho também, porque eu não sei como é que vai se comportar aí no Zoom. Mas quando eu ensino, né, porque eu também dou cursos para as pessoas que querem aprender a tocar, então esse campo aqui do gongo também tem várias maneiras que você pode tocar para ajudar certos chakras, né, que são os nossos centros energéticos. Também você pode tocar para elevar a energia, também para baixar, porque não é sempre que a gente quer elevar, tem pessoas que estão lidando com processos de ADD, que elas são muito hyper, elas são muito só conectadas no físico, então às vezes você tem que baixar um pouco essa energia. Então todo esse hemisfério aqui do lado de cima, o norte do gongo, é mais para elevar, e aqui é para baixar. Então tem várias maneiras que a gente toca, né, para trazer essa cura. E tem vários gongos também. Mas como os músicos usam gongos também, nas bandas de rock, né, os bateristas usam ele também. Mas como um instrumento de cura, essa marca Paiste não tem melhor. Então,
Para as pessoas que querem começar, se elas vão ter só um gongo, é melhor ter esse, né? Apesar que vai ter outros mais baratos no mercado. Mas esse, e tem vários outros também que eu tenho, que são planetários, eles têm a frequência dos planetas, mas esse é o que se chama o gongo sinfônico, esse é o que é o mais usado para a terapia vibracional, porque ele é o que pode reproduzir todas as ondas sonoras dessa vibração, dessa frequência do Om, do som universal. Então, eu vou tocar só bem baixinho aqui, no hemisfério, né, sul, que é mais para relaxar. É um som mais de relaxamento. É um som que você pode escutar, tipo, 20 minutos, 30 minutos e não se cansa. Você está escutando já? Ele pode bater um pouquinho mais forte. Eu escuto. Não está dando interferência, não, né? Está dando, dá interferência, é uma pena. Está muito forte, ele começa a dar interferência por causa da vibração. Daí ele para, ele fica muito. Ele não dá para ouvir. Agora não dá para ouvir nada. Dá para escutar ou não? Não, agora não dá para ouvir. Só no comecinho deu para ouvir. Então eu elevo mais o som? Pode levar. Vamos ver se consegue, né? Porque ondas são ondas, né? Ele não adianta que eu não consigo ouvir nada daqui. Deixa eu ver aqui. Tá bem longe, uma pena. Porque no comecinho deu para ouvir e daí parou. E agora não? Agora sim. Agora sim. Deu. Ele está vibrando. Escutando, ele continua vibrando. Cardíaco na hora, começa a né? Você? Fica. Que bom. Então deu para escutar. Agora deu perfeitamente. Ficou gravadinho aqui. Gente, vocês não fazem ideia da riqueza desse trabalho, de como ele atua na gente, como ele é importante. Eu estou tão contente de ter trazido a Cibele aqui, super contente. A gente vai fazer outros encontros, de repente vamos fazer uma live, que daí é ao vivo, né, no Instagram, tudo direitinho, e vai ficar essa entrevista, porque é fantástico o trabalho, e eu acho que todas essas terapias integrativas e energéticas, elas são extremamente importantes, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Principalmente, né? E a gente tem mais é que se reunir e estar junto um com o outro, né? Os terapeutas que acreditam nesse momento e nesse processo de cura mesmo. E não tem nada a ver com separação, tem que haver com reunião. Reunião de corpos, reunião de energia, reunião, né, de consciência, principalmente, porque a gente está se reconectando, não, porque nós nunca estivemos separados, né? A gente está olhando de uma maneira diferente. Eu acho que todo esse trabalho vai ensinar a gente a abrir campos para que a gente veja tudo isso e aceite tudo isso de uma maneira melhor. A Cibele tem um espaço em Altamonte. Passa aí o endereço das pessoas, eu vou deixar aqui embaixo, claro, direitinho, né, no YouTube, e vai ficar também no Instagram, porque vai para lá também. O seu espaço, onde que é? É onde você atende também, né? Sim, nosso espaço aqui é um wellness center, se chama Sat Nam Wellness. Sat significa verdade e o Nam significa identidade. Então, é um mantra usado para honrar a verdade interior de cada um e a verdade interior do outro.
E nós estamos, na verdade, o endereço é em Castleberry, mas uma rua de um lado é Altamonte, algumas ruas para trás é Maitland, 3 minutos de Winter Park. Então, a gente está bem no meio de tudo, né? Mas o endereço é em Castleberry. Eu vou botar aí, a gente também tem um website, satnamwellnesscenter.com, é onde estão os nossos eventos. Como por causa do Covid, eu tinha parado as classes, porque a gente usa muita respiração nas classes, e apesar de que vários estúdios voltaram, eu não me senti confortável de voltar, porque a gente faz heavy breathwork, né? Então, com certeza, muitas partículas no ar, mas agora, com muita gente vacinada e o pessoal está se sentindo mais confortável, eu também, porque agora é mais uma questão de cada um, né, responsável por sua própria saúde. Então, a gente está voltando com as classes de yoga, Kundalini Yoga, uma vez por semana no momento, e vou voltar a adicionar mais, e os eventos de terapia vibracional, eles estão ocorrendo nas luas cheias e nas luas novas, mas também acho que a partir da semana que vem nós vamos começar toda semana. Então, vai ter oportunidade para... Semana que vem tem lua nova em Câncer. Lua nova em Câncer. Tem um grande trígono envolvendo isso, de Sol, Lua, Vênus e Marte. A gente vai estar reunindo, já está gravadinho um vídeo, mas a gente vai estar reunindo os aspectos masculino e feminino da gente. Então, vai estar numa potência fantástica isso. Estarei Perfeito. Então, sim, estamos aqui e gostaria muito de ver você outra vez aqui, também de participar, né, de outro evento. E as lives, na live é melhor, o som fica melhor na live. É só indo pelo Zoom que a gente tem dificuldade, porque ela passa ainda no Wi-Fi. No programa do Zoom, exato. Então, seria ótimo. Eu tenho certeza que vocês ficaram super curiosos, ficaram interessadíssimos, e é só contatar a Cibele, essa linda menina, que trouxe esse trabalho maravilhoso para compartilhar com vocês. Cibele, foi um prazer ter você aqui, adorei as informações. Obrigada também. Ficando já um convite para o próximo encontro que a gente vai ter, tá bom? Com certeza. Beijo grande, querida. Beijo, eu vou falar o que nós fazemos na minha tradução, Satnam, minha verdade interior, honra a sua verdade interior, e de todos os outros no nosso canal. Um abraço. Abraço a todos. Beijo para todos vocês, e a gente se vê na próxima. Beijo. Tchau. Beijo, tchau.